Então, gente, nesse sexto vídeo, eu resolvi falar de diagrama de controle porque é uma coisa que vocês podem usar no dia a dia e vocês que vão trabalhar em serviço. É extremamente importante você saber fazer o diagrama de controle. E não tem nada de mistério, apenas um pouquinho de matemática, né? Que a gente não, na epidemiologia, a gente não pode fugir da matemática. Se pode até fugir da estatística, mas da matemática não pode, certo? Um diagrama de controle é o seguinte, é uma coisa, um gráfico, uma coisa que eu uso para acompanhar o processo saúde-doença. É para acompanhar a endemização, a epidemização de determinada doença. Então, é para eu saber se ele está dentro do limite endêmico ou se eu estou entrando em epidemia e preciso reforçar minhas ações de controle. Entenderam? Então, isso é extremamente importante para vocês que vão trabalhar no serviço e para mim que já trabalhei um tempão. Então, ele é composto graficamente por 3 linhas. O limite superior endêmico, ou do canal endêmico, eu gosto mais de falar limite superior endêmico, certo? O limite inferior endêmico e o valor central. Beleza? Vamos lá, devagarinho para a gente entender. Como é que eu calculo? Primeiro, eu preciso calcular a incidência mensal média. E a média de quê? Porque, geralmente, um diagrama de controle você faz por mês. Aqui tem 10 anos, certo? Só que eu pego a média daqueles 10 anos para aquele mês. Mas eu posso fazer com menos anos também. Posso fazer com 5 anos. O ideal, como eu falei, numa série temporal, para você entender, convencionou-se que eram 10 anos, para a gente entender o comportamento de uma doença. Mas se eu estou em determinado lugar e eu não tenho 10 anos de idade, só tenho 3, só tenho 4, só tenho 5, dá para fazer da mesma forma, contanto que você tenha, digamos, dos últimos, vamos estabelecer 10 anos, sabendo que pode ser menos também, e pode ser mais. Mas assim, eu pego o ano e coloco os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, até dezembro, certo? Então, eu pego primeiro a média das incidências do mês de janeiro, dos 3 últimos anos. A média das incidências do mês de fevereiro, dos 10 últimos anos. A gente está usando 10, né? A média das incidências do mês de março, dos 10 últimos anos. Você pega a média aritmética mesmo, soma e divide por 10, ou por 3, ou por 5, a quantidade de anos que você esteja usando, beleza? O segundo passo, eu calculo o desvio padrão. E aí tem essa fórmula, que eu não sei se vocês já viram em estatística, mas não é difícil também de calcular. Só que, se vocês não viram, tem calculadora que faz isso, que calcula o desvio padrão. Isso aí eu nem preciso falar. Então, você calcula o desvio padrão da distribuição das médias mensais, beleza? Isso também é uma coisa que, quando você aprender estatística, é super fácil de calcular. Não precisa ter nenhum estresse. O terceiro passo, você tem que dispor esses dados no sistema de coordenadas cartesianas. Tipo, eu não calculei o desvio padrão? Eu boto a média mais o desvio padrão e menos o desvio padrão do mês de janeiro. A média, mais o desvio padrão, menos o desvio padrão do mês de fevereiro. A média, mais o desvio padrão e menos o desvio padrão do mês de março. E assim sucessivamente, certo? Então, vamos lá. Esse é o terceiro ponto. Aí, olha só, a gente ainda está com muita dúvida, professora, não estou entendendo nada. E ainda tem o quarto passo, que eu já acabei antecipando. É você somar e subtrair o desvio padrão do valor médio. Então, a gente vai ter 3 valores para cada marco cronológico. 3 valores para janeiro, 3 para fevereiro. Então, quando eu unir os pontos do mais desvio padrão, os pontos da média e os pontos do menos desvio padrão, eu vou ter o limite superior endêmico, o nível endêmico e o limite inferior endêmico. E aí, olha só, vamos praticar, que tal? Eu peguei esse quadro aqui do próprio Rouquayrol, certo?
E aí a gente pode tentar fazer isso e vocês vão ver como é que se torna divertido. Aqui já tem a média, certo? Eu tenho o quê? Eu tenho de 1960 até 69 a incidência mensal por 100 mil habitantes de meningite meningocócica em São Paulo. Então, veja, em janeiro de 1960 eu tenho 0,05. Em janeiro de 61 eu tenho 0,10. Em janeiro de 62 eu tenho 0,20. E qual foi a média disso tudo? Tá aqui. A mesma coisa, eu tenho a incidência de janeiro, de fevereiro de 60, de fevereiro de 61, etc. Olha a média aqui, ó. Média, média, média. Então, aqui tem as médias calculadas, beleza? E aqui já o desvio padrão. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão montar um sistema de coordenada cartesiana e colocar este ponto médio mais o desvio padrão e menos o desvio padrão. E vão calcular, assim, eu já dei calculado aí para vocês. Vão calcular o diagrama de controle, beleza? Vamos montar esse diagrama de controle, e esse vai ser o exercício de vocês desse período, desse módulo, aliás, 1, 2. E vão dialogar sobre o processo endêmico e epidêmico, certo? Quando é que uma doença se torna epidêmica? Quando é que ela está no nível endêmico? Beleza? Vamos dar uma paradinha aqui.